Graça e paz, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição 12, que traz como tema importante a sutileza da espiritualidade holística. Nosso texto áureo está em João, capítulo 14, verso 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática diz o seguinte: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Já nos remete o entendimento que a mensagem tem que ser sempre o quê? Cristocêntrica. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso 4 até o verso 6, que diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre faz questão de relembrar. A palavra é de quem mesmo? De Deus, né? Palavra de Deus. Palavra de Deus significa o seguinte, que Ele mesmo deu. Quando o povo de Deus sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho e fica ao pé do Monte Sinai, diz o texto sagrado que depois de 50 dias que eles saíram do Egito, onde comemoraram a Páscoa, 50 dias depois, Moisés desce do Monte Sinai com as placas, com 2 placas, né, de pedra nas mãos, onde continha o quê? Os 10 mandamentos, que era a palavra de Deus. Ponto. Então, a primeira coisa que a gente precisa, como cristão, receber e viver, evidenciar como prática cristã, é que a palavra é de Deus e nada pode concorrer com a palavra de Deus, né? Então, toda e qualquer interpretação ou qualquer ajuste paralelo que concorre com a palavra de Deus deve ser banido. E uma delas é este segmento que é a espiritualidade holística. O que é uma espiritualidade holística? O comentarista aqui traz para nós algumas referências, mas a gente já pode dizer que é aquilo que o mundo oriental já praticava há milhares de anos lá atrás, que foi inserido no Ocidente e no Brasil é muito bem praticado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos conhecem o que é acupuntura? Quantos conhecem o que é yoga? Tudo isso é espiritualidade holística. Eles têm um entendimento que, por exemplo, na palma da nossa mão é o resumo ou representa todo o nosso ser por completo. Por isso que tem aquelas massagens na palma da mão, porque fazendo uma massagem na palma da mão poderá estar atingindo aquele órgão que está deficiente, o fígado, o rim, o pâncreas e assim por diante. E também nos pés, porque de alguma forma está inserido ou difundido dentro da cultura oriental, chinesa, japonesa e assim por diante. E a gente vai até mesmo para o mundo ou para
a Índia, ou então para os hindus, onde tudo para eles tem vida, ou é um Deus, ou é uma divindade. Deus, na cultura ou na religião hindu, Deus é somente mais um. O nosso Deus, né, que nós cultuamos. Então, a gente precisa definir o que, de fato, é espiritualidade holística. Até onde isso está influenciando ou está concorrendo com a nossa crença. E está crescendo muito a questão do ecossistema. Vamos falar da preservação da natureza. Recentemente, o Papa convidou vários líderes religiosos do mundo inteiro para discutir uma questão, uma questão do ecossistema, da preservação da natureza. Na verdade, o Papa usou um tema para poder fazer uma reunião que não deixou de ser ecumênica, em prol do quê? Em prol da natureza. Então, a visão holística como um todo, que incorpora o homem no todo, ela vai tomando forma e vai se fortalecendo. E no meio do cristianismo, a gente precisa dizer o que é medicina oriental, se de fato é medicina oriental, ou se já está havendo um tipo de sincretismo no meio do cristianismo. Então, no Brasil, tomou força isto está praticamente na classe média alta, né? Mas quando a gente fala de acupuntura, no sentido do alívio da dor, ou então da meditação e outras questões, a gente precisa peneirar isso e saber se todos conseguem dividir o sagrado do profano. Eu acho que nem todos conseguem. Porque, por exemplo, se a gente pegar a questão do horóscopo, tem muita gente que tem signo e se baseia, né, no que o horóscopo diz sobre aquele dia, sobre a saúde, sobre o amor e assim por diante. Então, aqui, na nossa leitura em classe, Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é o fundamento do cristianismo. É a mensagem cristocêntrica. A gente costuma dizer o seguinte, que diferente das, entre aspas, religiões, ou aqueles que são espiritualistas, o cristianismo a gente experimenta Deus, a gente sente o toque divino, a gente percebe o nascer de novo no espírito, a mudança de mente, um novo nascimento, a questão do arrependimento, da conversão, de se tornar nova criatura, filho de Deus, a compreensão do pecado, do plano de Deus para a salvação, são os fundamentos da fé. E a gente toma posse da palavra de Deus, que é de Deus, e não permite que absolutamente nada venha concorrer com ela. Então, o cristianismo não é algo que a gente fala, hoje eu vou ser cristão, como se alguém muda de time de futebol, ou então muda-se de casa, hoje eu estou saindo dessa casa e vou para outra. Né? O cristianismo não é isso, hoje eu escolhi ser cristão, hoje eu escolhi, a partir de hoje agora eu sou cristão porque eu acho bacana a reunião, a liturgia de culto, então a partir de hoje eu vou ser. No cristianismo isso não funciona. No cristianismo a pessoa precisa nascer de novo. Então, quando uma pessoa fala, a partir de hoje eu sou cristão, mas o que você sentiu de Deus? Nada, eu me identifiquei com isto. O cristianismo é uma mudança de mente, é uma mudança de vida, é uma conversão de um caminho errado para um único caminho que é Cristo. Então, isso tem que estar muito bem resolvido na cabeça de um cristão. E, às vezes, a gente acha na casa de um cristão aquela folhinha que todo dia tem um dizer, um ditado, uma frase positiva, de paz. Seishinoe, por exemplo, são coisas do positivismo.
porque a pessoa passa a viver a vida através de jargões, e ele maqueia a sua conduta. Isso não o faz nova criatura. Por mais que uma pessoa se torne um tibetano, um monge enclausurado lá no Tibete, se ele não nascer de novo, ele não está salvo. Ele pode ficar em meditação anos e anos, ele pode ter uma alimentação diferenciada, ele pode ter uma prática espiritualista diferenciada, que faz dele até uma pessoa bacana, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa com mente positiva, mas isso não o salva, não o salvará. Então, o holismo nada mais é uma religião fundamentada em aspectos orientais. E olha, vários proeminentes líderes mundiais têm difundido esta prática. Talvez muitos de vocês não sabem, mas na Europa, o que era berço do protestantismo, depois que veio o darwinismo, as igrejas na Europa praticamente se tornaram museus. O darwinismo tomou conta. O protestantismo, né, o calor do protestantismo na Europa se foi. Hoje, o calor do protestantismo você acha na América do Sul, Brasil ainda, né? Mas a Europa, com o darwinismo, que seria uma forma de ateísmo, mas que coloca o ser como um ser em evolução, tentando destronar a palavra de Deus no conceito da antropologia criacionista, porque Deus criou o homem e a mulher, não é mesmo? Criou todas as coisas e não existe essa questão de evolução. Mas o darwinismo inseriu o ser como mais um na natureza como um todo. E agora vem a espiritualidade holística disfarçada para tentar desvirtuar Deus da vida das pessoas. Ou seja, a espiritualidade holística nada mais é do que um outro caminho. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? É um outro caminho. Jesus disse que somente Ele pode dar paz. A espiritualidade holística oferece paz através da meditação. Nós somos templo do Espírito Santo. A espiritualidade holística também tem um formato para a preservação do corpo, para o bem-estar da alma e sincronia, né, espiritualmente com a natureza, ou como um todo, ou até com outras divindades. Agora a gente se pergunta, será que a espiritualidade holística pode estar inserida na igreja? Não deveria, somente para quem não tem fundamentos. Mas é possível que alguém cultue isso, que alguém defenda isso como uma ferramenta disponibilizada por Deus? Agora, o que vai sossegar a alma do ser, o que é de verdade? É Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Nada concorre com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é uma das evidências. Paz. Não é yoga. Não é meditação. Não é. O que vai produzir é o Espírito Santo na vida de alguém. Seguindo, então, e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo discurso globalista e pluralista, e, sobretudo, espiritualista, da mãe natureza, da mãe terra. Nós sabemos que é dever da humanidade o quê? Tomar conta do meio ambiente, sim ou não? Mas se eu perguntar para o irmão Hamilton ali, que é da área da escatologia, irmão Hamilton, o que vai acontecer com a natureza daqui para frente? Ela vai de mal a pior. As pestes, fomes, terremotos e etc. A própria população aumentando vai ter que realmente abrir espaço para o gado.
vai se dissolvendo para o plantio. São quase 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Então, a gente percebe que a natureza em si, ela vai perdendo espaço pela própria população que vai crescendo. Aquele enxaguante bucal que você usa, vai para onde? Ela agride o meio ambiente. Agora, você multiplica isso, a pasta de dente que a gente usa, o sabonete, o detergente, tudo isso. Fala quem é que está acabando com a natureza, às vezes inconscientemente. Nós. É dever do ser humano preservar a natureza? Bem, é dever dele, mas ele não pode endeusar isto. Porque tem gente que fica tão obcecado por estas coisas e acaba, sendo um cristão holístico e não sabe. Muito bem, daí vem o fenômeno religioso, no tópico primeiro, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Então tá bom, a gente pode usar de algumas técnicas, entre aspas, holísticas, até mesmo uma questão de saúde, do meio ambiente, assim por diante. O problema é quando as pessoas fortalecem isto e passam a viver para isso. Passa a viver para isso. Isto vira uma neurose na vida das pessoas. Jesus disse que o bem-estar maior para a vida das pessoas estava nele. Então, Jesus é o bem-estar maior para a vida do cristão. Ele tem resposta para a necessidade física, emocional e espiritual. Não é? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então era costume, também na Grécia Antiga, as pessoas endeusarem os astros, por exemplo. Na filosofia, ou na Grécia Antiga, por exemplo, era comum as pessoas acharem que os deuses ou os astros estavam influenciando na saúde da pessoa. Olha só como que era a medicina lá atrás. Medicina lá atrás, na Grécia Antiga, a gente conhece como região da Turquia hoje, mas assim, a Europa como um todo, tinha a prática da sangria. Alguém já ouviu falar de sangria? Como é que era? A pessoa teve uma convulsão, o que fazia nela? Sangrava. Não é mesmo? Ou então, para saber o que iria acontecer no futuro, sobre colheita ou catástrofes, abria-se um animal e retirava dele, por exemplo, o quê? Um órgão interno. E a partir da situação daquele órgão, achava-se a resposta para o mundo o quê? O mundo humano. Então, a resposta, o destino das pessoas, tinha muito a ver com aquilo que estava onde? Inserido onde? Nos órgãos dos animais. A mitologia também fala até mesmo a questão da vida e da morte. Tem lá, não sei como é que chama, lá, fiadeiras, aquelas que costuravam, aquelas que tinham a linha na mão, ela que decidia se a tua vida, a tua existência ia continuar ou não. As fiadeiras podiam quebrar o fio e você perder o quê? A vida. Então era tudo, em um mundo fantasioso. E esse mundo fantasioso, gente, ele vem de outra forma, com outra roupagem. Ele vem agora com uma voz mais o quê? Mais eloquente, mais acadêmica. Mas as ideologias inseridas no meio do povo de Deus confunde os crentes. Então, a mistura que é o problema. A mistura, ela vem com sapatinhos de algodão. Ela vem com ideias em nome do bem-estar físico, emocional, de espiritualidade que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E estas questões, muitas vezes, concorrem
com o caminho, o único caminho, que é Cristo. Então, Paulo se deparou, por exemplo, na Europa ou na Grécia Antiga, com aquela população que serviam aquelas divindades que tinham a ver com a colheita, com a chuva, com a peste, com o terremoto, com tudo. E adorava até mesmo um Deus desconhecido. Paulo aproveita a deixa e fala, olha, esse Deus desconhecido é o que eu sirvo, eu vou falar dele para vocês. Ele aproveitou uma deixa para anunciar a Cristo, mas aquela população servia o quê? As divindades, que tinha a ver com a natureza. Na mitologia grega tem isto, por exemplo, Dionísio, ele é visto como uma divindade. É ele quem embriaga as pessoas, é ele quem faz com que as pessoas gostem do vinho. Todas as pessoas embriagadas, as pessoas diziam, olha, é o dedo de Dionísio. A qualidade holística, ela vem de outra forma. E tem muita gente defendendo isso, endeusando isso, dizendo que Deus está nesse negócio. Será que Ele está mesmo? Será que Ele está preocupado com esse bem-estar? Será que a meditação da yoga fala mais do que a oração? Será que aqueles jargões, né, de palavras positivas e assim por diante, banhada de incensos, é maior do que a paz do Cristo? Aquelas pedras, aqueles minerais que se coloca lá em uma sala para absorver o mal e assim por diante, os maus fluidos. Então, a espiritualidade holística, ela vai por vários caminhos, né? E, às vezes, tem alguém com, talvez, um incenso, né? Ou então com algumas pedras minerais, porque aquilo traz bem-estar. Bem, isso aí não deve estar na casa de nenhum cristão, né? Bem, é o que nós esperamos. Mas se o comentarista que trouxe esse tema importante, é porque a sutileza da espiritualidade holística deve estar inserida na vida de muita gente. Vocês nunca ouviram alguém falando, estou precisando ir para um spa. Bem, para o spa é bom, não é? Mas vou colocar o quê? Aqueles aromas, aqueles banhos de sais minerais, porque ele é importante para a circulação, ele é importante para um monte de coisa, e a gente vai o quê? Vai se perdendo. A gente pensava que isso não era espiritualidade, né? Pois é, talvez a gente entende até como questões de bem-estar de fato. Mas, gente, o bem-estar hoje está tão forte que uma pessoa vai para um salão de beleza e as pessoas e tem as massagens com pontos, nos pontos, sabe, os pontos certos que traz uma resposta, não é mesmo? E a gente vai na onda, até onde isto é de fato comprovado pela ciência? Bem, só se for os cientistas japoneses mesmo. Mas até onde este bom, né, é a preocupação que a gente precisa ter. Porque o simples nem sempre está o quê? Está calçado para saber discernir uma coisa da outra. Deuses ou os deuses? Tópico 2. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconsciente. Então, o homem sempre vai ter esta inclinação para adorar alguma coisa. Gente, o ser humano nasce com necessidade de adorar, ou de ser um ser religioso. E há muitas ofertas no mundo, há muitos caminhos no mundo. Porém, Jesus disse, eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Isto vem em nome da cultura. O homem acaba buscando outras possibilidades, acaba adorando, e são deuses. Fala deuses falsos. Na verdade, não existe nenhum Deus além do nosso Deus. Não existe, né?
outros deuses. Não existe outros deuses. É verdade que o único Deus criador é o nosso. O inimigo nunca criou absolutamente nada. Nós falamos isso em uma pregação, não foi? O inimigo sequer criou o espinho. O inimigo falou, vou criar o espinho. Haja espinho. Tudo que existe, a terra e a plenitude, pertence a quem? Agora a questão é, devemos adorar o Criador, e não a criatura, e nem o que a natureza disponibiliza. Né? Estava conversando com um irmão esses dias, não tem muito tempo não, ele estava em um batismo nosso, aí uns 3 batismos atrás. Falei, ele já tinha uma idade. Falei, como é que o senhor está bem, o senhor está mais magro? Ele falou, estou tomando um chá. Eu falei, qual que é o chá? O chá da vida. Eu falei, como é que é o chá da vida? Ele foi explicando para mim o chá da vida, que emagrece, né? É 1000 folhas, sei lá o que raio era. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tomar um pouco do chá da vida. Depois de 2 meses ele morreu. Então, a intoxicação, não estou dizendo que ele morreu disso, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente tenta buscar muitas alternativas e acaba ficando obcecado e não deixa Deus administrar a criação dele. A gente administra a criação por nós mesmos. E a pessoa vai se intoxicando. Esses dias um cara falou que teve que fazer o transplante de fígado, porque tomou tanto polivitamínico que o fígado dele foi embora. Quer dizer, em nome dos polivitamínicos, né, tal, que receituários que vêm, que não tem contraindicação, aquela coisa toda, no fim perdeu o fígado. Até onde as questões naturais competem com a administração do eu sou em nossas vidas, porque diz a palavra de Deus que nele o quê? Nós respiramos, nós andamos, nós nos movemos. Então é nele. Quando eu administro de forma obcecada com os recursos que as ideias me dão, eu destrono Deus e eu crio outras possibilidades de caminhos. E lá na frente vem a conta. Não é mesmo? Vem a conta. Então, quando o ser humano está integrado com o todo, nada mais é do que um convite para sair fora do caminho. O que Jesus disse? Não ameis o mundo, nem do que o mundo há, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está falando do governo do mundo, mas das ideias que o mundo também dá. Você quer ver uma das ideias? O aborto. É um problema de saúde pública? Mas vou matar as crianças. Em nome do quê? Da saúde pública. Bem, já tem leis que regem isso. Mas em nome da saúde, o que se faz com o ser? E quando a gente fala praticar um aborto, parece que é fácil, né? Tomou um negócio e foi embora. Nada. Como se cortasse um frango e vai desmembrando e assim. Gente, são coisas terríveis. Mas isso em nome do quê? Do bem-estar, em nome da saúde pública. Em nome da saúde pública, vem todas as atrocidades que a gente não percebe. E as coisas vão sendo introduzidas. Oh, isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom. Todo mundo tem um pouquinho do quê? Diz assim que todo mundo tem um pouquinho de médico e um pouquinho de doido, né? Todo mundo tem uma receitinha, que pode ser boa. Mas de onde vêm estas receitas? Quem está gripado, vamos cortar o limão para fazer um chá. Corta em 4. Por que tem que ser em 4? Não, você corta em 6. Não, tem que ser em 4. Não, corta em 8. Não, tem que ser em 4. Por quê? Porque aquilo lá criou o quê? Uma ideia que tem que ser daquele jeito. Então, inconscientemente, a gente vai absorvendo práticas e vai sendo inserido nelas. E daqui a pouco a gente é um cristão sincretista. O que é um cristão sincretista? Né? Vem da ilha de Creta, onde
eles se reuniam lá para combater o inimigo. Eles não se davam bem entre eles, mas quando o inimigo vinha, eles se juntavam para poder combater o inimigo. Né? Um ditado árabe, que diz assim: eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, eu, meu irmão e meu primo contra o inimigo. Isso é um ditado árabe, né? Se os irmãos estão brigando, é problema dele, mas quando o primo enche a paciência, os dois estavam brigando, se unem. E os dois estavam brigando com o primo, se une também com o primo por causa do inimigo. Então, a ilha de Creta era assim, eles se uniam para combater um inimigo maior, mesmo que tivesse desavença entre eles. Então, o que pode estar no meio da igreja? O sincretismo. Pode ser com a simpatia, pode ser com o horóscopo, e pode ser, inclusive, de outros segmentos religiosos. Por exemplo, na Bahia, por exemplo, lá quando eles comemoram lá o lava-pés, lá junta-se o espiritismo com o catolicismo, e vai tudo numa romaria só lavar as escadarias lá da igreja. Isso é sincretismo. E outro tipo de sincretismo, aqueles de ideias, aqueles em nome da natureza ou em nome do bem-estar, que a gente chama muitas vezes em alguns lugares de medicina oriental, lá não, lá é espiritualidade. Então, para nós, vem com outra ideia. Então, eu preciso separar uma coisa da outra. Você quer ver? Hoje eu estou mal, estou muito mal, estou irritadíssimo. Vai para o joelho. Sabe para onde eu vou? Eu vou para o spa. Bastante ervas, bastante sais minerais. Aquilo lá faz um bem. Aquilo lá concorre com a oração. Quer dizer, não tem nada demais um spa, né? Um ofuror, não é mesmo? Olha que delícia, mas depois que você orou. Porque quando a gente troca um instrumento dado por Deus por outro, não virou uma espiritualidade? Virou. Qual que era o Deus do mancebo rico? O dinheiro. Jesus o amou. Mas quando Jesus falou, agora você vende, dá para os pobres, vem, segue-me. O que ele fez? Então, aquele dinheiro era o Deus dele. Então, o Deus, dentro da espiritualidade holística para muitas pessoas, né, são estes bem-estares que concorrem com um bem-estar maior, que só pode ser achado com quem? Em Cristo. Por isso o comentarista fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Lá no tópico 2, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar sua espiritualidade. Ele vai à procura. E esse é o papel da igreja. Que quando as pessoas vêm para a igreja, que tem um encontro com Cristo, mais que depressa você precisa dar mecanismo, palavra de Deus, nortear e etc. Porque senão eles viverão o cristianismo com sincretismo. Se uma pessoa vier para a igreja, tiver um encontro com Cristo, até que seja genuíno de fato, mas se não tiver Bíblia na igreja, ele estará em dois mundos. Por isso que liturgia de culto não salva ninguém. Não é uma liturgia florida com muitas possibilidades, que contagia e que traz até bem-estar. Muitas pessoas estão na igreja muitas vezes por causa do bem-estar. Não é o que de fato é prestar um culto a Deus. Então, o bem-estar, em nome do cristianismo, ele pode vir de diversas formas. A gente está falando da espiritualidade holística, mas ele pode vir com uma liturgia que não tem Cristo lá. É tipo um hot dog sem salsicha. Mata a fome? Até que ajuda, mas levou um nome que não é verdade. Cristo não está lá. Ele é o personagem principal do bem-estar, ou da liturgia do culto. Então, o ser humano ele vai procurar isso que preencha. E se ele pode procurar nas drogas, ou pode procurar, né, na questão da riqueza, ou nos vícios, ele também vai procurar em nome do bem-estar, em um segmento bacana.
um segmento de meditação, um segmento que lhe traz paz, que lhe traz serenidade. É igual aquele irmão que testemunhou um dia, né? Pediu a oportunidade para o pastor deu. Pastor, eu tenho uma benção para contar, eu quero contar. Daí ele deu o microfone. Daí, olha, irmãos, eu estava com uma dor de cabeça enorme. Eu tomei Doril, a dor sumiu. O pastor ficou assim, falou, e agora? Pensei que era Cristo que tinha... Está entendendo? Então, tudo bem, a gente entende que Deus deu a ciência, Deus deu tudo, Deus usou a pessoa lá para fabricar o Doril. Mas é assim, é como se a pessoa vem para a igreja e fala, gente, olha, eu tenho uma bênção para contar. Eu estava tão assim agitado, tão irritado, e olha, Deus me deu uma direção. Eu falei, nossa, que benção, deve ser a oração, a palavra. Olha, eu fui tirar para um final de semana, eu fui pegar um ofurô, sais minerais, eu vim renovado. Veio não. Foi maquiado por uma corrente, sei lá o que, espiritualista em nome do bem-estar, que destronou Deus. Olha só quantas coisas a gente tem por aí infiltrado no meio. Então, só vai saber o que é o falso quem experimentou o verdadeiro. Então, tem muitos cristãos que sabem separar uma coisa da outra, que sabe aproveitar o melhor da vida, mas que não vai endeusar e nem vai substituir uma ferramenta dada por Deus por uma corrente espiritualista, seja do Oriente ou do Ocidente ou assim por diante. Esse negócio do bem-estar é muito sério, gente. Tem igreja que oferece o bem-estar. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem outras pessoas que falaram, não vai no que Jesus falou, não. Tá bom? Vai não, porque qualquer aflição que você tiver é encosto. Calma aí, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Daí o outro está dizendo, não, Jesus, é encosto. O nome do bem-estar, ele pode estar misturado com tanta coisa, porque as pessoas querem oferecer o que o povo necessita. E o que o povo necessita muitas vezes é bem-estar. Tem muitas igrejas, gente, que não são igrejas, são orfanatos. As pessoas vêm para ser cuidadas, eles não vêm para adorar a Deus. Quando Deus corta o pão, corta o leite, e fala, hoje não tem multiplicação não. Ah, que sermão duro. Acabou o bem-estar. Então, em nome do bem-estar, a pessoa pode estar trocando o verdadeiro caminho que é Cristo e a verdade. A vaidade pode ir por um caminho severo, porque o bem-estar ele pode estar em outra forma, pode estar na academia. O bem-estar pode estar endeusando o corpo. O bem-estar é assim, ele vem com várias... Né, o cara passa, todo dia ele faz uma horinha na academia, mas ele não ora 5 por dia. 5 minutos. O que é o bem-estar? O bem-estar é isso, o ser humano, ele quer isso. Se ele tiver que ler a palavra de Deus, orar, e ele tiver uma minissérie, ele vai ver a minissérie inteira. Porque é aquilo que lhe traz satisfação, aquilo que tem aderência. E o inimigo sabe exatamente o que cada um de nós está procurando, buscando. Então ele vem com várias roupagens. E o que tem atingido muitas pessoas é isso. Às vezes, uma serenidade, é uma imersão no todo, numa visão macro da natureza. E aí está um sincretismo instalado. Vamos seguindo. No Velho Testamento, ainda no tópico 2, fala que havia muitos deuses no Egito, na Babilônia e assim por diante. E ainda
Tópico 2 da página 86, a minha aqui, né? O misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade, o quê? Holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite, o quê? Cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda. Quantos já tiveram aquela... Qual que era aquela caixinha que vende para cristão? É a caixinha da promessa? Você tira lá, tem uma promessa. Um dia eu criei uma caixinha, a caixinha da exortação. Ninguém comprou. Ninguém comprou a caixinha da exortação. Te conserta, vai orar, põe tua boca no pó. Ninguém quis, cara. Raça de víbora, entendeu? Pega a tua cruz e siga a minha. Ninguém comprou. Agora a caixinha da promessa dá tudo certo. É tudo que a gente precisa. Não é mesmo? Então, esta visão do bem-estar, ela vem de diversas formas. A gente só precisa o quê? Pontuar. Por que, se você entrar nos canais do YouTube, por que as coisas de positivismo têm muitos seguidores? De autoajuda tem muitos seguidores. Porque tudo que o povo quer é o que eles procuram. O ser humano está procurando. E se a igreja não oferecer a Bíblia, é uma igreja sincretista, onde cada um vem com a sua mistura, com a sua forma de ver o mundo, onde Cristo é interpretado de diversas formas. Né? Se você perguntasse para os hippies, na década de 70, e aí, o que você acha aí da cannabis? Cannabis é a maconha, né? Os hippies falam, ótima criação de Deus. Deus criou a cannabis para nós. Porque a pessoa utiliza-se do quê? De algo que, de repente, Deus fez mesmo para um fim, que pode se tornar, inclusive hoje está se tornando remédio para as pessoas que têm N convulsões no dia, não é mesmo? E faz daquilo o quê? Droga. Né? Então, como muitos povos se distanciaram de Deus, utilizaram-se de vários mecanismos disponíveis na natureza, né? Embora que também em outras áreas da própria mitologia, endeusaram muitas coisas, sempre propondo o bem-estar do ser humano. Né? A gente chama isso da corrente filosófica humana, o hedonismo. O que é o hedonismo? Quem lembra o que é o hedonismo? Hedonismo é o prazer. Se a vida não for bacana, se a vida não for alegre, se a vida não for prazerosa, não vale a pena viver. É uma corrente humanista, né, uma corrente filosófica humanista do hedonismo, que a vida tem que ser assim. Por isso que tem pessoas que tiram a vida, porque ele está preso nesta corrente filosófica humanista e fala, mesmo, minha vida ficou chata, melhor eu morrer. Aquele artista, qual aquele lá que fez vários papéis, o Homem Centenário, Robin Williams, né? Aquele homem fez tantos filmes para as crianças, para os adolescentes, e quando ele percebeu que uma doença tinha alojado nele, e que com o tempo ele iria o quê? Sofrer os agravos da doença, o que ele fez? Não, eu prefiro não viver, porque agora não faz sentido. Se a vida não vai ser prazerosa, então deixa de ser. E ele tirou a sua própria vida. Por que a eutanásia, muitos procuram a questão da eutanásia assim por diante? Porque a vida perdeu sentido, porque eles entendem que a vida tem que ser prazerosa. Também a vida não pode ser existencialista, onde a gente só vê o mundo com pessimismo, porque tem pessoa que só vê a vida com pessimismo, não é mesmo? Vida, né? Porque nada, olha, está ensolarado, mas daqui a pouco chove. A alegria dura pouco, filho.
Então, a gente está sempre envolvido com várias correntes humanistas, filosóficas, utilitaristas, que é a voz da maioria, é a voz de Deus. O que é bom para todo mundo, para a maior parte, é o que tem que ser feito. Daí o povo fala, crucifica a voz do povo, é a voz de Deus. Crucificou o Deus. Né? Então, de que forma vêm as correntes que estão em nosso meio? Ela vem assim, tem gente dizendo, gente, o bem-estar não está na igreja. O bem-estar está em outras formas. Viver a vida, curtir a vida, se entregar para este mundo, aproveitar esse mundo, curtir. E quando vem um cristianismo dizendo que só tem um caminho, rapaz, e ele diz para eu negar e tomar a minha cruz, isso não é bem-estar, não. Eu prefiro ser Shinoi. Não é mesmo? Eu venho para a igreja, numa terça-feira à noite, para o pastor me exortar, é melhor ficar em casa. Isso é o cristianismo. E no final da reunião eles falam assim, gente, não esqueça de ofertar para manter essa obra de exortação. É um grande mistério as coisas de Deus. Por isso que a igreja só serve para quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu cai fora rapidinho e vai ficar lá na sauna, no ofurô, porque é melhor. O comentarista fala que está aí, está entronizado no meio do povo, práticas do hinduísmo, prática do que várias vertentes aí oferecem. Tópico 3, fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, então não existe um Deus pessoal na visão holística, não existe. O milagre você acha pelas ervas, o milagre você acha pela meditação, o milagre você acha pela sincronia com o todo, com o universo, e Deus não existe. Está na mesma linha do filósofo, que falou, olha, se Deus existe, ele abandonou esse mundo. A religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Esse dia alguém falou para mim assim, a igreja pentecostal e neopentecostal não é aquela que está envolvida na massa pobre periférica. Eu lembrei que eu morava no Capão Redondo. Eu falei, rapaz, você sabia que o planeta Terra está na periferia da Via Láctea? Você sabia que Deus desceu lá do céu para ir na periferia e buscar quem o povo tinha? Por isso que o povo pentecostal e neopentecostal está na massa periférica. Aprenderam com Cristo. E você está onde? Então, a gente percebe que o bem-estar, ele até destrona a questão de igreja. As pessoas passam por ali, falam, ô povo doido, vai curtir, filho. Você está na oração, tem uma balada ali. E a espiritualidade holística está muito envolvida com a psicologia. E o que tem de psicólogo holístico por aí, com conselhos assim, dizendo que o bem-estar está de outro jeito. Gente, o reino de Deus proporciona o bem-estar na alma, a gente nasce do Espírito, a gente se alegra, é feliz. A gente pode ser feliz, sim, com o fruto do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito é o quê? Alegria. Alegria. É paz, é mansidão, é domínio próprio. Quem dá estas coisas não é Seishinoe, nem outras questões por aí, não é apertando o dedão do pé, é colocando o joelho no chão. Olha, eu estou estressado, como é que eu vou apertar seu polegar? Não, filho, não precisa, é só o joelho, é suficiente. O joelho sara. Não. Então, trocar os mecanismos de Deus e a possibilidade do Espírito Santo desenvolver em nós o fruto do Espírito, né? A gente pode perder esta graça de Deus optando por outros tipos de ferramentas. Muito bem, então o misticismo oriental está muito inserida no meio do povo.
Romanos 16, 18, é a operação do erro, querendo enganar os... Porque vem uma abordagem o quê? Uma abordagem de bem-estar. Até a teologia da prosperidade, gente, ela é duvidosa. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado nessas várias vertentes. A teologia da prosperidade, o determinismo, tudo isto vem de uma visão holística. Deus é o Criador do mundo e você não pode não ter teu espaço no mundo. Daí teve um pregador que falou o seguinte, olha, Jesus tinha uma casa na praia. Porque ele estava ali no mar da Galileia, né? E lá em Cafarnaum ele tinha visão do mar da Galileia. Quem falou isso? Jesus andou de jumentinho que ninguém tinha montado. Se fosse hoje, era um carro zero, que ninguém tinha. Olha a cabeça. Tudo isso são linguagem do bem-estar. Né? Tem uns que utilizam do bem-estar de uma forma distorcida, pensando coisas da palavra de Deus, e tem os outros caminhos com essas ideologias espalhadas no mundo, que pode estar inserida em várias igrejas. E está mesmo, gente, porque igrejas onde falta a Bíblia, o sincretismo está instalado. Não tem como. Onde falta a Bíblia, as pessoas vêm para a euforia e cada um adora a seu modo. É o self-service. Você põe no prato o cristianismo que você acha que é mais conveniente. E, de repente, ali está uma mistura que já não é mais o cristianismo legítimo. É outras correntes competindo. Tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. Então, não há um Deus pessoal, e nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, é a Trindade. Né? E as outras vertentes que tem por aí não concordam que Deus seja um ser pessoal. Tópico 2, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, também não há uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. O que isto quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, o darwinismo. O darwinismo trouxe a teoria da evolução, não foi? Nós somos produto da evolução, ou seja, nós emergimos da própria natureza. Então, nós somos parte integrante da natureza. Gente, nós não somos. Nós somos o quê? Criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. É a visão antropológica criacionista. Nós estamos inseridos, na ciência fala no mundo animal, mas nós somos criação de Deus. E o darwinismo veio dizendo o seguinte, que nós somos produto da evolução, que até o instinto que nós carregamos está em desenvolvimento. O que isto quer dizer? Que não existe pecado. Se a gente é um produto da evolução, a gente ainda não é perfeito. Se a gente não é perfeito, você não está errando. Porque você está em trabalho de evolução. Então, o pecado não existe, não há necessidade de ser salvo, e Deus não criou o ser humano. Tudo isso são vertentes inseridas neste universo, tentando destronar o Criador. Tópico 4, a espiritualidade holística e a Bíblia, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal, esquece o problema central do homem, o pecado. Gente, o único remédio para o pecado é Cristo. É igual um antibiótico para uma doença importante. É um antibiótico, é a penicilina, é aquilo que, bezetacil, é aquilo que cura. Então, outras formas de bem-estar que não seja o Cristo, é o quê? É um remendo que não vai ter sucesso. Então, o pecado é uma verdade. E o problema do homem, né, o bem-estar da alma só se acha em Cristo. O bem-estar do ser imaterial, que é alma e espírito, só se acha na palavra do Criador que fez o homem. O manual é dele, não é do outro.
Deus é quem fez o projeto. O inimigo tentou usurpar o projeto de Deus, né? Então, Deus é o grande projetista disso tudo. A gente pode usufruir de várias possibilidades de bem-estar, não tem problema. A questão é quando isso vai tomando forma e vai nos tirando da centralidade do Cristo, da palavra de Deus. É igual o chá da vida, que no final pode ser o quê? Né? Um dia eu trabalhava numa empresa que tinha gente, eu trabalhei numa empresa que tinha pé de jabuticaba, tinha tudo lá. O Vando conhece lá. Daí tinha um homem lá que sempre varria lá, né, porque acumulava muitas folhas. Daí todo dia ele enchia um monte de saco, principalmente o outono, o inverno, então as folhas caíam, então ele juntava e eu falava, rapaz, dá folha aqui, né? Ele falou, pois é. Eu falei para ele, nossa, estou com uma dor de cabeça, eu acho que é o computador. Ele falou, toma o chá de 1000 folhas. Eu falei, é mesmo? Mas por que 1000 folhas? Eu não sei, o nome é 1000 folhas. Eu falei, para que serve? Ele falou, para tudo. Eu falei, mas dor de cabeça? Também. Enxaqueca? Também. Catarata? Também. Então, este chá, você não precisa de mais nada. Você não precisa nem do Cristo. É o chá de 1000 folhas. Um salvador pessoal, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus lá, né? O homem é seu próprio Deus na mentalidade holística. Mas nós sabemos que Cristo é o único caminho. Então, assim, para a gente concluir aqui, o fundamento da fé é Cristo. 2, o bem-estar da alma e do espírito, gente, é Cristo. Existem outros bem-estares? Existe. Mas são o quê? Passageiro. Não é? Então, é esta procura que eu preciso tomar cuidado. A gente está vacinado, né? Mas quando a gente fala, meu Deus, será que tem tanta gente envolvida com essa espiritualidade holística? Tem. E por que tem? Porque ninguém apontou para eles o caminho. De repente, a igreja onde eles estão inseridos é a igreja do bem-estar. Não é o caminho que salva, que faz com que a pessoa nasça do Espírito, que se torne nova criatura. Jesus diz que o fardo dele é leve, que o jugo é suave. Ele fala de paz, ele fala de coisas importantes. Ele fala até mesmo de receber 100 vezes mais nesta vida. Ele fala de coisas que nos traz alegria, largueza na alma, no espírito. Mas é nele, vem dele. Tudo que concorre com ele pode tentar competir com a mensagem cristocêntrica. Daí a gente vê muitas pessoas confusas por causa do sincretismo que eles carregam, fora do caminho. Uma mente confusa e vive um sincretismo, né? Culpa de quem? Dos altares que não apontam o caminho, que em nome do bem-estar é o que oferece para o povo, e o povo fica vivendo uma vida cristã, entre aspas, paliativa. Não é? Porque o fruto do Espírito, ele permanece. E o bem-estar terreno, por diversas ideologias, vem e vai embora. Vem e vai embora. Quem mergulhou hoje lá no ofurô vai precisar de novo. Mas em Cristo, tem uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Né? Muito bem. Que Deus abençoe a todos e fora o sincretismo.